tarde a todos. Em nome do presidente Marcelo Bertolucci, da direção da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, de todos os membros do Conselho dessa seccional, é um prazer tê-los aqui, nesta data que é importante para todos nós, num dia que é conhecido como Dia Internacional contra o Racismo. Nós temos a honra de sediar mais uma audiência pública da Comissão Estadual da Verdade, que está fazendo um belíssimo trabalho de resgate da história deste país, que infelizmente sofreu um golpe em 1964, que infelizmente perdurou por 21 anos, que retirou a vida de muitos nossos, que destruiu parte da nossa juventude e que talvez tenha alijado o Brasil de tudo que estava para ser criado e para ser melhorado. Esses dias eu tive o prazer de ler um discurso feito pelo presidente João Goulart na Central do Brasil e, por incrível que pareça, ele continua cada vez mais atual. É um prazer tê-los aqui e eu gostaria de cumprimentar a todos na figura de alguém que eu sempre admirei e talvez por isso eu estou um pouco emocionada, que é o meu amado, meu querido advogado Honório Pérez, que na minha juventude encontrá-lo na Rua da Praia, correndo de um lado para o outro, para o fórum, era sempre um prazer, porque ele conversava comigo, que era uma estagiária, me tratando como se eu fosse grande coisa. Isso a gente não esquece. Quando a gente é estagiário, ninguém dá bola para nós. Mas o Honório Pérez sempre deu bola para mim, e por isso ele até hoje mora no meu coração. Mas eu vou passar a palavra aqui ao meu querido Carlos Frederico Guazelli, conhecido por todos nós como Bicó, que vai presidir essa audiência pública. Sejam muito bem-vindos, aproveitem. Algumas coisas que nós vamos ouvir aqui vão ser muito doloridas, mas que todos nós precisamos saber, publicizar e principalmente dizer para as novas gerações que o que aconteceu tem que ser lembrado para a gente não repetir. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da doutora Maria Cristina Carriol Vidal de Oliveira, do doutor Rodrigo Fugino, que não estou vendo agora, estou vendo lá, coordenador adjunto da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a todos os servidores e servidoras da OAB, que não apenas são os nossos anfitriões, mas são co-realizadores dessa audiência pública. Certamente não teria o brilho, o sucesso que pretendemos que tenha sem a colaboração da OAB, a quem agradeço no nome dessas pessoas. Gostaria também de, não apenas por protocolo, mas por justiça, agradecer a presença dos nossos convidados, meus colegas advogados, Dr. Honório Campos Pérez, um amigo do meu saudoso pai de longa data, assim como o Dr. Werner Becker, amigo e colega do meu pai de longa data, doutor que eu conheço de longa data, desde guri, aprendi a admirar a ambos, o Dr. Omar Ferri, com quem travamos algumas lutas juntos, e que sempre me evocará a presença do nosso saudoso Luiz Goulart Filho, cujo filho está aqui para nos honrar, primeiro coordenador adjunto da Comissão de Direitos Humanos da OAB, colega de turma, doutor Rodrigo, do seu pai, que, quando o Luizinho foi preso, chefiou uma delegação de estudantes da mesma aula. Alguns, infelizmente, não estão mais aqui, como o Márcio, seu pai, como o Gordo Adame, e que foram lá tinham feito uma vaquinha para
que o doutor Eloar defendesse o Luizinho. Aquilo comoveu bastante o meu pai, que disse, não, fiquem tranquilos, que eu já estou junto com o próprio pai do Luizinho, o velho Luiz, defendendo ele. E por todos esses motivos, como vocês veem, essa é uma audiência que tem uma carga afetiva muito grande para nós, que já não somos jovens e que éramos estudantes ou advogados nesse período e que gostaríamos tanto de proporcionar pela voz desses bravos, resistentes e sobreviventes a luta que afinal é a luta profissional do advogado no dia a dia e que foi também travada nesses duros tempos em favor dos cidadãos e cidadãs gaúchos, não só gaúchos, mas que aqui no nosso estado ousaram resistir à ditadura militar e foram por isso processados. Gostaria de lembrar aqui, rapidamente, antes de passarmos a ouvir os nossos depoentes, o sentido do trabalho da Comissão Estadual da Verdade. Nós somos uma comissão criada para auxiliar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a pedido desta e a pedido da presidenta Dilma, porque, evidentemente, o prazo de 2 anos, que agora foi, infelizmente, estendido até dezembro, mas ainda assim é exíguo, para o cumprimento da tarefa da Comissão Nacional da Verdade, é um prazo invencível para fazer o relato circunstanciado das mais graves violações a direitos humanos que ocorreram no país, especialmente nos governos ditatoriais. Por isso é que os estados foram instados a criar as comissões estaduais da verdade. E aqueles estados onde a luta política, a repressão política, a resistência foi maior, e é o caso do Rio Grande do Sul, é um desses, e alguns municípios mesmo, que pelo seu tamanho, pela sua importância, pela sua história na luta na resistência da ditadura, criaram essas comissões ditas oficiais ou parceiras pela Comissão Nacional, que fazem o trabalho que a Comissão Nacional não pode fazer. Isso é importante lembrar, porque o depoimento do Honório, do Verno, do Omar, e se der tempo da Arleni, chegar a tempo, bem como a fala da Clélia, esses depoimentos integrarão o relatório, não da Comissão Estadual da Verdade, o relatório da Comissão Nacional da Verdade. 2 meses antes de nós terminarmos o nosso trabalho, que também foram prorrogados até dezembro, então, até setembro, nós vamos mandar todos os depoimentos e todos os documentos que temos já corrigidos, que vamos mandar para a Comissão Nacional, que vai então fazer uma tabulação, uma compilação, uma organização para apresentar esse relatório. Então, aquilo que a Comissão Estadual do Rio Grande do Sul, a Comissão Estadual do Paraná, a Comissão Estadual de São Paulo, a Comissão Estadual do Rio, a Comissão Estadual de Pernambuco, que são as mais atuantes, a Comissão Estadual de Niterói, do Rio e da cidade de São Paulo, que também tem, e outros, são 23 hoje, todos esses depoimentos serão parte do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Com uma cópia no Rio Grande do Sul, uma cópia disso, exatamente uma das vias, uma vai para a Comissão Nacional e a outra vai ao governador do Estado, vai entregar aos cuidados da doutora Isabel no arquivo público, onde ficará depositado para livre consulta dos estudiosos, dos estudantes, dos jornalistas, dos curiosos, dos cidadãos. Então, esse depoimento, o Honório, o Verno, o Omar, a Cleia, a Arleni derem, assim como todos os outros, mais de 60 que nós já temos na Comissão da Estadual da Verdade, ficarão registrados e à disposição, desculpe se a palavra fica um pouco impostada, mas da posteridade, ou seja, dos que nos sobreviverem. Está lá o relato de qual foi o trabalho desses advogados, o que eles faziam, como é que funcionava a justiça militar, como é que foram as defesas, as dificuldades que os advogados tiveram, o que a OAB teve que fazer para garantir esse trabalho e assim por diante. Antes, então, de passarmos ao depoimento, gostaria também de lembrar esse fato que, curiosamente, para mim é um fato com o qual eu convivo desde a minha juventude, mas é um fato que, curiosamente, eu fui percebendo, sobre o qual paira um grande desconhecimento.
é que essa peculiaridade da ditadura brasileira, que não a torna ditabranda, que não a torna menos cruel, perversa do que ela foi, mas a torna diferente das suas congêneres da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e do Chile. Aqui, os adversários políticos, a partir de 66, com o ato institucional número 2, passaram a ser julgados perante a Justiça Militar Federal, que tinha a competência que tem hoje, para julgar os crimes militares próprios, aquela história que se diz no quartel: o soldado não rouba, desaperta. Bom, os que desapertam são julgados pela Justiça Militar Federal em tempos de paz. A partir de 66, no Brasil, caiu no colo da Justiça Militar, das auditorias, essa aqui da Duque, onde existe até hoje, da de Santa Maria, da de Bagé, nas outras do país, caiu no colo da auditoria militar julgar os processados pela Lei de Segurança Nacional, como Paulo de Tarso, que aqui nos honrando por sua presença, e tantos outros. Isso permitiu, isso ao mesmo tempo que ajudava a legitimar o regime, porque essa característica é da mesma natureza da manutenção. Eles mantiveram, os ditadores brasileiros, um parlamento esvaziado, que só decidia o que não tinha importância. O deputado castear cargo. Os parlamentos foram esvaziados, mas foram mantidos. Havia eleição, as eleições que não importavam, as eleições municipais que importavam, nas áreas de segurança nacionais e nas capitais, não existiam. Mas existia eleições municipais, existiam deputados federais e estaduais com uma competência esvaziada. Mas assim como se mantiveram esses simulacros de democracia, de vida parlamentar, também a criação de uma justiça para julgar os dissidentes políticos servia ao regime para ele se legitimar. Mas, ao mesmo tempo, dava um espaço de manobra onde se movimentava e se digladiava com a sua galhardia e rebeldia habitual o Dr. Werner Becker, por exemplo, o Dr. Omar Ferri, por exemplo, o meu saudoso pai. Então, essa particularidade ambivalente, ou dialética, como queiram, da existência de uma justiça que julgava os dissidentes sob uma lei. É verdade que o juiz tinha menos poder que o delegado, é verdade que quando chegava lá o Paulo de Tarso só tinha apanhado, quando virava um processo legal, mas de qualquer forma, isso permitiu com que o trabalho dos advogados aliviasse a dor dos familiares, indicasse e salvasse da tortura pessoas que estavam sendo massacradas, indicasse a existência, a vida de pessoas que de outra forma não sabiam nem se estavam presas e onde está preso. Nós vamos ver as dificuldades que teve o Dr. Omar aqui para saber onde é que estava o filho do seu Carbone. Né? Essas dificuldades que os advogados têm, né, Dr. Marcelo, até hoje, para saber onde está o preso, que não está preso. Bueno, então, isso fez com que existisse esse trabalho admirável, esse trabalho que foi um trabalho profissional, foi também um trabalho político, de resistência, e que, sobre o qual eu gostaria de, nós, da Comissão da Verdade, eu, o doutor Aramis, devo explicar. Nossa colega, a doutora Série, está viajando, está fazendo um pós-doutorado na Inglaterra, chega dia 1º, e o professor Oneide Mopsin, que também participa, está envolvido hoje, ele é reitor numa banca na universidade da qual ele é reitor, por isso não está presente aqui. O nosso outro querido colega, doutor Jacques, pediu afastamento por motivos particulares. Por isso estamos só eu e o doutor Aramis aqui. Bueno, essas são as explicações que eu queria fazer sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho dos advogados, que é o objeto do nosso tema aqui, e a nossa audiência vai funcionar ouvindo primeiro o doutor Honório, que eu gostaria que viesse aqui para a mesa, e eu vou fazendo perguntas, doutor Honório. Depois para o doutor Werner a mesma coisa, para o doutor Omar a mesma coisa. Achamos que a melhor maneira é essa. Quer dizer, vocês ficam livres, cada um, eu gostaria que acompanhasse o Honório aqui, cada um fica à vontade para falar uns depois o que queiram, e depois eu vou fazendo perguntas, vou fazendo esse questionário. Gostaria de registrar para a nossa satisfação aqui a presença da secretária Ariane Leitão, da Secretaria das Políticas das Mulheres,
do deputado Cassiá Carlos, que eu já havia referido, do querido amigo, companheiro Carlos Henrique Kaiser, Procurador-Geral do Estado, do nosso vereador engenheiro Comaceto, e não sei se há mais alguma autoridade presente, por favor. Alberto Copit, que eu não citei porque eu não lhe conhecia pessoalmente ainda. E, bueno, vocês nos orgulham a todos com a sua presença aqui. Não vou registrar a presença dos advogados, de tanta gente, dos amigos pessoais. Enfim, agradeço porque a alguns eu fiz o convite pessoalmente e fomos atendidos, que é prova do seu prestígio, doutor Ronaldo. Que muita gente que está aqui, da brava justiça laboral, está aqui para ver o seu antigo colega. Então, doutor Honório, eu gostaria de, não sei se a Cristina quer introduzir, apresentar o doutor Honório. O doutor Honório Campos Pérez é um antigo, isso é outra palavra, advogado trabalhista de todos nós conhecidos, foi conselheiro da OAB, é uma pessoa muito querida de todos nós. Tem alguns episódios sobre os quais eu pretendo fazer umas perguntas para ele, mas a palavra fica aberta ao senhor. Bom, eu acho que não é difícil, nem fácil, né, lembrar as coisas que eu pessoalmente passei como comunista, enfrentando essa ditadura, mas vou tentar. Quero homenagear todos os presentes, as autoridades, os colegas que há dias, meses ou anos eu não tinha o prazer de vê-los. Minha querida aqui. É o seguinte, contar minha vida política, eu acho que faz parte também, contar um pedacinho. Eu, desde que pensei politicamente, pensei socialisticamente. Sempre fui um defensor de todos os momentos. Mas antes de qualquer coisa, quero me referir aos meus queridos advogados, colegas, que hoje não estão aqui, do valor e da atuação desses advogados. Aloar Guazelli, pai do nosso amigo, Júlio Teixeira, Persíder de Lima Pinto, Caxias, foi uma figura fora do comum. E o meu início partidário foi ainda em Rosário do Sul, uma cidade perto da minha, Alegrete, e eu fui para lá para trabalhar na Swift, em 1941. E lá que eu comecei a atividade partidária, através de um comunista que não pode ser esquecido por ninguém, também advogado. Era o nosso amigo Avelini, não jornalista, o advogado. Me esqueci agora o primeiro nome, Carlos de Lima Avelini. Advogado também, sim. O Carlos de Lima Avelini, ele tinha terminado a faculdade e foi convocado para o serviço, para fazer o estágio militar de CPOR, e foi para Rosário. E em Rosário tinha a Swift, que era... Ele tinha lá, naquela época não tinha Justiça do Trabalho, mas era o juiz que julgava as causas trabalhistas. E os trabalhadores não ganhavam ação nunca, né? Perdiam todas. E o Avelini inverteu a ordem das coisas. Depois que o Avelini assumiu, o Avelini foi constituído advogado pelo Sindicato dos Trabalhadores,
E o Avelini conseguiu fazer com que os trabalhadores tivessem realmente seus direitos. Naquela época, não posto na rua, arbitrariamente, sem indenização, sem nada, era maravilha para o patrão, né? E o Avelini, atuando no sindicato, conseguiu reverter totalmente aquela situação. Vocês me perdoem, me desculpem, mas de vez em quando são uns 90 anos aqui, né? Tem alguém que não acredita que eu tenho 90 anos, acha que, mas tu tá muito bom por fora, né? Vocês riem, né? E eu choro. Eu dou uma risadinha. Essa figura aqui me faz lembrar sempre aquele famoso eu esqueci o nome. Eloar era tido como o advogado dos advogados. Não tinha preso político que não fosse cliente sem remuneração, é claro. Não tinha isso. Para nós não tinha isso. Eu acho que se o teu pai fosse depender dos honorários dos seus clientes, ele morreria de fome. Não, tinha alguns que pagavam. Mas eram muito raros. Como é que é? É bom dialogar, principalmente com um vereador ali. Eu que nunca fui, eu não sou só militante, nunca fui político, partidário, assim, organizado. Por sinal, eu era candidato, em todas as eleições eu era candidato a candidato. Mas nunca fui candidato. Porque eu dizia, eu não quero ser candidato, tem 1000 votos. Né? Eu achava que fazia mais de 1000 votos. E achava que não fazia mesmo. Mas nós tínhamos um órgão do nosso partido, que era a Voz Operária, e tinha sede ali na Borges de Medeiros. E ali então a gente fazia as reuniões de partido. E a DOP estava sempre na frente, ali, controlando. Terminava a reunião, pegava um por um. Era uma coisa séria. Mas eu gostaria de que me perguntasse alguma coisa. Então eu vou te perguntando. Que ano tu entraste no partido? Partido Comunista. Pois olha, foi como eu comecei a dizer. Eu fui para Rosário, eu tinha o quê? 14, 15 anos. E ali, o movimento esse movimento contra o envio da Coreia, o movimento da paz, o movimento da Petrobras, né? Petróleo é nosso. Esses movimentos todos aí foram os condutores para o ingresso do partido. Porque tu tinhas uma liderança sindical, né? Lá em Rosário. Não, eu não tinha uma liderança sindical. Eu não era nada em Rosário ainda, né? O Avelini foi que me... Mas tu não era do sindicato? Não, aí como o Avelini foi constituído advogado do sindicato, aí eu passei a participar também de todos os movimentos. Né? E quando é que tu viesse para Porto Alegre? Vim para Porto Alegre, eu vim 2 vezes para Porto Alegre. Uma primeira vez, tive 1 ano só aqui, voltei, Alegrete, e aí voltei para estudar. E aí foi que o movimento estudantil, né? O movimento estudantil também tive uma participação grande, porque no movimento estudantil não era só militante, era dirigente também. Né? Isso na década de 50. Na década de 40 e 45, a eleição do Dutra, né? 46. 46. Tá? Naquela época, passamos esses
esses anos todos, o movimento estudantil, primeiro no secundarista, depois no universitário. E que ano tu te formas? Eu me formei, eu era estudante profissional, né? Eu era daqueles que tinha que ter um comunista lá encarregado do movimento universitário, então a Honório era permanente, né? E tu começaste a trabalhar ainda quando estudante? Sim. E sempre na área trabalhista ou... Olha, não, toda a área, né? Tu tinha algum escritório específico que tu começaste a trabalhar? Com o pessoal do partido? Eu tive um grande companheiro, vocês talvez não lembrem, foi meu companheiro de escritório toda a vida, que foi Fernando Barcelos de Almeida. Fernando Barcelos de Almeida foi um comunista, esse foi um autêntico comunista, né? O Fernando não era mais moço que tu? Era, mas não, sempre fui mais velho que todo mundo. Menos que o velho Júlio. O Júlio. O Júlio é uma figura que não dá para esquecer nunca. Agora, o Becker. O Júlio, a morte do Júlio para mim foi... Eu senti a morte do meu pai. Eu fui destacado para falar no comício inteiro do Júlio. Eu não consegui falar. Tanta emoção, né? Não consegui falar. Fiquei engasgado. Aí tinha um amigo meu do meu lado, ele falou para mim, ele falou, o Júlio é um... Pois é, então vamos chegar ao Júlio. Quando tu viesse para Porto Alegre, o Júlio já era um advogado conhecido, estabelecido. O Júlio conhecido, ele foi eleito em 45, né? Ele, o velho comunista evidente, né? Intelectual, escritor, médico, doutor Dionélio Machado. Ele ficou suplente, né? O Júlio que foi suplente, né? E o Otto Alcides Olvai. O Otto Alcides Olvai, que era professor da Faculdade de Engenharia, engenheiro, que foi eleito também. Mas, e aí em seguida caçaram, né? O famoso deputado de cá, aquele lá do Rio de Janeiro, não, Barreto Pinto, proposta do Barreto Pinto foram caçados, unanimidade, todos, né? Todos os deputados. Todo mundo caçado. Quer dizer, na legalidade, o partido foi mais legal, na legalidade parece mentira, mas é verdade. Foi do velho esse sem vergonha aí, como é o senador aí. O nome dele? Esqueci. Hã? Não, esse é sem vergonha também, mas não é esse. Mas o Júlio já era dirigente da OAB na década de 50. Ele atuava mais no Instituto. No Instituto. E o teu pai foi o presidente. Anos depois. Tá. E essa atuação do Júlio no Instituto? Nossa atuação no Instituto, nós temos uma atuação, quando eu fui preso, foi a ideia mais violenta que eu tive de todas elas, foi no governo do democrata gaúcho, Não, outro mais fascista aí. O Gás? Tá, mas é. Tá, mas é exatamente aí que eu queria chegar. A prisão. Pois é isso que eu queria chegar. Eu queria chegar lá na prisão. Na prisão do Gás nós tivemos o Amaro. Tá, então uma pergunta antes. Tu já tinha sido preso antes? Não, ele não dá para confiar. Tá bem. Tá, mas essa prisão específica de 75 que eu queria saber. Por isso que eu estou perguntando. Essa foi uma prisão violenta, né? Essa foi uma prisão que ocorreu em todo o país. Foi determinado pelo Geisel a prisão
adesão de todos os comunistas em todo o país. Membros do partido, dirigentes. Naquela época eu era meio dirigente também. Secretário de imprensa, que distribuía roda operária. Secretário de imprensa, que título maravilhoso. E aí nós fomos presos, nossas casas foram violentadas. Né? Fosse preso em casa. Aquela pessoa que está ali, aquela acompanhou, aquela também tinha que ser manejada. Sim, ela está sendo. Né? Mas vocês moravam na Santana nessa Na época? Santana. E a prisão foi em casa. Bateram na porta lá. E quem não se lembrasse era quatro. Bateram na porta e ela abriu a porta e sou cliente do doutor Honório, eu vim aqui fazer uma consulta. E ela abriu a porta, ele entrou. Eu fui buscar minha filha no colégio, peguei minha filha no colégio, fiquei em casa. Estava um gajo lá dentro da minha sala, né? Esperando lá. Ele era tenente, né? Tenente do exército, cara, que aprendeu o norte de Teodoro, né? Aí eu cheguei, ele disse, tem um cliente teu esperando aí. Eu disse, mas eu pedi que não atenda aqui, que atenda no escritório. Eu atendia todo mundo. Aí quando eu olhei, o cara, carteirinha do oficial do exército. Rapaizano. Rapazanito. Carteirinha do oficial do exército. E ele disse, tá vendo aí? Meu cliente, sabe o que ele é? Ele veio me prender, meu cliente. Aí desci os caras. Calor mesmo era março, dia 7 de março, não. 8 de março, 7 de março, cara. Nunca sabe essa idade. Nunca sabe essa idade. 8 de março, dia internacional da mulher. Mas ele já te levou em cana dali mesmo. Mas lá, ele levou em cana e botou, usei óculos naquela época, botou eles usavam uma câmara de automóvel, cortado, e botavam para tapar os óculos. Me botaram dentro do carro. Mas ele tinha outras pessoas com ele. Tinha dois lá na rua esperando. Esse que entrou para pegar os outros para se colocar dentro do foquinho. Chegaste a reagir alguma coisa? Mas de que jeito? Mas nem Cusco não reagiu. E era um capuz, era uma espécie de... Não, o capuz era depois. O capuz foi uma das coisas que eu mais sofri na minha vida, porque eu estou até agora. O elevador para mim já, quando encheu muito o elevador ali, eu já me assustei, né? Eu tenho uma claustrofobiazinha saudosa disso aí, né? Quando eu entrei no Fuquinha, um de cada lado e eu no meio. Aí eles andaram, mas naquele tempo tinha bonde. E eu senti que ainda estava dentro da cidade, porque tinha o barulho do bonde, né? Aí me levaram para o... Naquele tempo eles fizeram, eles prepararam o Dói-Code, eles prepararam ali na Olavo Bilac, ali naquele quartel de pedra que tem ali eles prepararam uma sala, eles botaram um motor aqui e outro ali, era um corredor e um ventilador, e a gente não podia dormir, né? Não tinha como dormir, porque era barulho do motor e o frio que fazia aqueles ventiladores. Totalmente indefeso, preso. Quanto tempo eles rodaram contigo? Olha, eles rodaram comigo mais de uma hora. Mas eu sempre tive muita sorte. Na casa essa que eu estava, tinha uma basculante, atada com cadeado, mas dava uma flechinha assim, e eu olhava bem na frente da casa, tinha um velho comunista que morava ali. Que hoje tem uma avenida com o nome dele. E o engenheiro que tem o nome da avenida, que não é o prefeito, sabe? Paiva. Paiva. Edivaldo Pereira Paiva. Era comunista. Conheci. E eu olhava por ali e ali eu fiz um sinal. Ninguém sabia onde eu estava, né? Porque 10 dias totalmente sem saber. E tu sabias onde tu estava? Não, também não sabia. Ah, não, eu fiquei sabendo porque abriu aquele portão de ferro, entrou aqui, né? Aquele barulhão naquele portão.
essa basculante que eu consegui enxergar um pedacinho de rua e vi que eu estava ali naquele local. Aí eu fiquei sabendo que eu estava ali. Doutora Cleia, nos deu prazer aqui. Então, tem que assinar o ponto aí, tem que botar a hora. Tô chegando atrasado. Verso dele, assim, maestro querido presidente, estamos com uma outra função também delegada. Bem abençoado. Bueno, tu percebeste onde é que tu estava Já sendo percebi levado. onde eu estava. Mas ninguém sabia, né? Deve ter se sabido onde eu estava. Mas que era mesmo? Era naquela casa de pedra que tem ali na Uruguai. Na Luiz Afonso? Na Luiz Afonso. Luiz Afonso. Luiz Afonso, na Uruguai. Luiz Afonso. É, sexta companhia de guarda. É. Está escrito civis passem para Belo. Não, ali Luiz Afonso não. não, era não. O serviço Passo para Bela era no oitavo regimento na descida da professora. Mas é aquele de Castelinho. É. Acho que era a sexta companhia de guarda, depois. É. Bueno, e ali tu chegasse, tinha algum companheiro já preso, algum presídio? Não, os companheiros, eles botaram cada um num lugar. Não botaram ninguém. Depois é que eles juntaram todos lá nesse outro lugar lá que eles juntaram todos. Mas aí eles me sacrificaram um pouquinho, né? Me deram os telefones, sabe o que é o telefone, né? O telefone não tá promovido que o cara fica sumindo 1 hora, né? Resolvido. Aí o Fernando Almeida ficou. O Fernando Almeida ficou que tá. Tá. Tem permissão. Esses velhos é isso que dá, né? Então não tinha ninguém quando tu chegou nesse lugar. Ah, lutar por telefone, esse foi no carro ou lá? Não, foi lá dentro. Aí eu caí e não levantei mais, mas aí eu não levantei sem levantar. Que malandro. Aí eles me pegaram, me botaram de novo dentro do jipe e me levaram para o hospital. Aí eu ia agarrando um lado, agarrando o outro. No hospital militar tinha aqueles tenentezinhos, tudo carioca, né? E o tenentezinho foi lá, me examinou, me tirou. E o Avelino já estava preso lá. O João Batista? João Batista, jornalista, que era redator da Zero Hora. E o tenentezinho, aqueles médicos lá, me tirava a pressão, me examinaram, me como é que eu estava. Aí quando eu vi, subiram 2 operários com uns travessão de madeira, para fechar as janelas, que dava para o hospital militar, dá para janelas 5, 6 metros, ninguém vai ser tirado dele. Me botaram uns travessão para segurança, porque estavam com medo que eu fosse fugir. Então sempre assim, no fundo eles tinham medo da gente fazer isso, porque eles tinham medo, eles sabiam que tinha válvula, né? Mas aí uns comidinhos pra gente lá, aí foi um delegado da Polícia Federal ouvir meu depoimento. E ele fez o meu. E eu não coloco algumas coisas e tal. Na máquina. Fux! Não esqueci o nome dele. Delegado Fux. Que era da Polícia Federal, e a Polícia Federal era na Avenida Paraná. E o Júlio ficou, depois que o nosso presidente da OAB, lamentavelmente morreu há pouco tempo agora, Justino Vasconcelos, só Deus o tenha, né? E o Justino teve uma atuação destacadíssima. O comandante terceiro exército era um tal de general Oscar, que estava em Minas, aí do cavalo que levou o clarinho. Isso, Oscar Luiz da Silva. Oscar Luiz da Silva. E o Justino foi lá e conseguiu. O Justino
uma autorização da minha família me visitar. Eles estavam 10 dias. Aí eu estava no quartel, do regimento de cavalaria, de Osório. Então tu fosse desse aqui, da Luiz Afonso, Fui para lá. não, do Luiz Afonso para o Hospital Militar, do Hospital Militar para o Regimento Osório. Aí tive orgulho. Eu estou dizendo que eu sempre tive sorte. O comandante do Regimento Osório, no tempo do colégio militar, que era a escola de cadete, que fez aqui, ele era amigo da minha mulher. Esse não era carioca, esse era gaúcho. Não, esse não era o nome dele. E ele, quando eu cheguei no quartel, ele me tratou, ele me chamava de doutor, me deu uma sala especial, me deu uma cama, me botaram no primeiro dia no quartel lá, numa sala que só tinha um buraquinho de luz assim. A porta era pintada de preto, toda a peça era pintada de preto. Tá, isso aqui, nesse da Luiz Afonso. Aqui na Luiz Afonso. Esse aqui tu chegou a ficar quanto tempo? Não, esse da sala não era na Luiz Afonso, esse era no Regimento Osório. Contando todo esse tempo, foi mais ou menos uns 30 dias. E tu não chegasse a ir para a Polícia Federal? Não. Eles me levaram para a Polícia Federal para ser solto. Eu fui solto lá. E quem estava contigo no Regimento de Cavalaria de guarda? Estava só eu e o Avelino. Tá, e o Avelino. O Júlio foi apresentado pelo presidente e Direto lá. eles não pegaram o Júlio. Não, esse episódio eu não sei se tu conhece bem, se tu quer falar sobre ele. Não conseguiram pegar o Júlio. E o Justino ficou com o Júlio, controlando o Júlio. E o Conselho da OAB ficou reunido permanentemente. Esse é o episódio. Foi uma coisa muito... E aí que tem uma combinação de entregá-lo para a Polícia Federal. Eu disse que quando eu fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e fui secretário-geral também. Eu disse que eu estava me pagando o que eu devia para a ordem. Isso muita vontade, né? Porque eu realmente a ordem nos tirou do pior. Né? E quando é que foi quebrada, vamos dizer assim, a tua incomunicabilidade? Quando é que teus familiares souberam que tu estavas... Foi lá no Hospital Militar? Foi lá no quartel, Osório. Ah, só no Regimento Osório. E essa passagem do regimento do Hospital Militar, a família não sabia onde é que estava? Não sabia, não. Eu estou dizendo que eu tinha sorte em tudo. Naquele hospital tinha um enfermeiro que era do Alegrete. E ele soube que eu estava lá e passou lá na minha casa e avisou a minha mulher. E aí ela ficou sabendo que eu estava lá. Foi assim? Foi, né? Sim. E bueno, daí, então, ao final de contas... E esse depoimento para a Polícia Federal foi prestado onde? Foi prestado dentro do hospital. Dentro do hospital. Depois, quando tu estava no Regimento do Osório, tu não prestaste depoimento? Não, lá eu era presidente. Tá. Comia no cassino dos oficiais? Mas todos os dias. Todos os dias. O comandante chegava lá, ele parava o jipe bem na frente da minha sala, que tinha gradeada, né? Para ir no banheiro eu tinha que atravessar o corredor. Eu lembro que eu tinha um primo, e ele era o da reserva, eu era. Parou. Ele era um maluco, professor de maluco. Ele soube que eu estava preso e foi lá no quartel. Prenderam ele também. Quando eu vejo atravessar, fui no banheiro, atravessar, estava na porta. O que está fazendo aqui? Estou preso. Por que está preso? Porque eu sabia que estava aqui, eu vim aqui te ver e me prenderam. Eu tinha uns amigos assim. E o Fernando Barcelos de Almeida, eu sei que a prisão dele foi muito... O Fernando saiu muito violenta, né? Prenderam ele em casa, prenderam na ele em casa, Riachuelo. isso aí é algemado. Isso é algemado. Encapuzado, não teve história. Encapuzado e algemado, o Fernando
foi bastante. Bastante. E o Fernando, ele não era advogado da Caixa? O Fernando era. Ele foi advogado daquela entidade que foi criada lá, Fronteira Oeste. Foi advogado da Eu Fronteira tinha a Oeste. impressão que ele era da Caixa. Mas o Fernando tu não encontraste nesses quartéis aí, só o Avelino. Só o Avenida. Tá, e depois lá na Polícia Federal, na hora da soltura, estavam todos lá. Estava inclusive, eu não me lembro o nome dele, mas você deve saber. Foi um sujeito que inclusive lutou na Guerra da Espanha. O Gay Cunha, O Gay da Cunha. O Gay Cunha. que fizeram um papelão. Então, O Gay Cunha, coitado, ele fraquejou porque ele tinha um filho que era doente. E a polícia chegou lá, ele estava na Caixa Econômica, advogado da Caixa Econômica e Federal. ele que era da Caixa. Ele era da Caixa Econômica Federal, estava lá e a polícia chegou e disse que o filho dele estava preso. Pô, doente, não? Doente mental. Vai, ficou em desespero, coitado. E aí a gente depois, eu até fui muito estúpido com ele, eu fui grosseiro, porque ele traiu, né? Coitado. Fizeram ele. Ele Forçaram ele é um dos arrependidos. Fizeram ele na televisão e. Ele fez um papelão, mas tudo por causa do filho, né? O homem foi herói da Guerra Civil. Foi herói da guerra, ele era piloto, aviador. É. Ele lutou na Guerra da Espanha contra o tirano lá. Foi parece que só 3, né? Gaúchos foram para a Guerra da Espanha, né? Acho que tem o Soberal. Não, o Soveral era outro. O Soveral era da Marinha. Teve 3 gaúchos que participaram, né? O Soveral também andou lá na Marinha. O Soberal também. O Soveral era da Marinha. O Soveral era de Alegrete. Isso. Soveral Ferreira da Costa. Ferreira de Souza. Ferreira de Souza. O Soveral era irmão do Pares. Pares era um médico comunista, muito conhecido. Era e é, vive. Né? Não, faleceu o É? Pares. Faz uns 3 anos. Irmão do Coronel Jago também. Irmão do Jado. Mas então é isso, tá? O Gay Cunha que era advogado da Caixa. O Fernando Barcelos de Almeida não, mas o Fernando foi muito judiado, né? O Fernando foi. O Fernando foi. O Gay da Fronteira não era advogado da Caixa, ele era avaliador da Caixa. Avaliador, é? Eu sei. Eu sabia que ele era da Caixa Econômica. Tá. Não. E como Ele ele era advogado? depois, porque ele foi meu colega de estudo, agora bem mais velho que eu. Tá. Então Ele é era- avaliador da era Caixa. avaliador. Avaliador. Mas eu sabia que um era da Caixa. Eu me lembro, tenho essa lembrança que eu já era estagiário no escritório. Tá, então não era o Fernando Barcelos de Almeida, era o próprio. E o Fernando foi muito torturado. Não Foi. E o Fernando, como eu te disse, desde que saiu de casa, ele já saiu algemado, né, e encapuçado. Levaram e o Fernando ficou todo esse tempo na Polícia Federal, lá no Paraná. Mas aí o Justino, sempre o Justino. O Justino foi um cara muito bom. O Justino foi lá e se entendeu com o chefe da Polícia Federal. Que era o Coronel Solon. Não me lembro. Era o Coronel Solon. Mas o delegado era isso, era o delegado Fux. Fux. Isso mesmo. Delegado Fux. Edgar Fux. Edgar Fux. E tinha o delegado Hunt também, mas eu acho que nessa época Não, não o estava. Urgan era diferente. O Urgan era comum, né? É, mas enfim, era delegado. Era delegado, mas quando ele se aposentou, e aí ele era amigo do Júlio, eu conheci ele. Mas o pessoalmente. delegado Hunt foi pessoa que ajudou muita gente lá, né? Isso eu sei. Não tomo café. Obrigado. Tá, e lá, essa prisão, para mim, era importante saber, assim, o que tu puder saber. Tu fosse encontrar, quando tu fosse solto, lá, aí é que tu encontraste o Júlio. Aí é que eu encontrei o Júlio. O Júlio, aquele Segala de Caxias. Isso, tá. Quem estava mais. Estava de Burgo também. Pode ser. O Percy. Só o Segala de Caxias, o Persílio Não, Segala. o Percy teve preso várias vezes, mas não. Não estava, né? Na audiência pública que nós temos em Caxias, eles falaram que o Percy teve nessa ocasião. Não, nessa ele estava. Em 73. O Percy teve preso em 64. Isso. O Percy era outro valor. Isso, 64, tem razão. Eles disseram lá, dessa vez de Caxias. O
Câmara de Caxias sabe Na bem. primeira leva foi o Romeu Bortolini, Ah, tá. tá? Foi qual é o outro? Luiz Pisetti, Não, Pisetti não foi pego. na primeira vez foi. O Pisetti deve ter sido preso com o Percy lá em 64. Isso. Em 65 as prisões de Caxias foi o Romeu Bortolini, o Adair Ah, é o Bortolini, que tinha uma chácara lá em Caxias. o Adair Castilhos, Adair Castilhos. que foi um dos que, inclusive... E o Segala. E o Segala, ele não tinha um vínculo direto com a voz da unidade, ele foi preso bem semanas depois, até fácil. Mas o Segala teve preso com o Júlio na Polícia Federal. Mas eu tive preso com o Segala também. Quero ver quem é que mais. Gordovaz? Não, o Ordovaz também. Não, o Ordovaz não. Só teve. O Ordovaz na primeira vez. Essa parte desse pessoal mais antigo. Foi em 64. Muito em Eu fui 64. muito amigo do senhor aqui do São Djalma. E o pior, o Hilário Pinha, né? Foi o. Hilário? Não é de Caxias. Não, mas ele na época. Não, é Hilário, né? Ele chegou a morar em Caxias. Mas ele não foi preso lá. Não, o senhor está falando, Foi preso. tá falando o Hilário Pinha. Estou falando do seu Djalma Oliveira. O Djalma Oliveira, também 64. Ah, o Djalma Oliveira, é. Tá, mas vamos retomar um pouquinho aqui, ó. Na audiência pública de Caxias, só um pouquinho, Dória, só para nós retomar o tema. Eles nos deram lá, nós temos a lista de todos os que foram presos em 64, de todos os que foram presos em 69 e depois em 75. Então, ali 75 tem que foi a cadeia brava. E que tem essa distinção. E, na verdade, com o velho Júlio, quem teve, parece que inclusive na mesma cela na Polícia Federal, segundo o depoimento do Ricardo, filho do Bruno Segala, foi o Bruno Segala. Esteve preso na mesma cela, isso. E que as famílias podiam visitar. E é isso que eu ia te perguntar. Tu lá na cavalaria lá, no Regimento Osório, tua família podia te visitar? Sim, até o cachorro foi me visitar. Eu tinha um cachorro, ela tinha. O Gil de Freitas Oliveira. O Juju. Gil. Teu amigo Juju. Juju, né? E em 65, o que foi barbaramente torturado foi o Hilário Pinha. Sim, mas aí é uma outra história. Isso. Tá bueno. E aí, nessa prisão do. Fernando, como você estava falando. Isso. Então, dos advogados, quem foram os advogados que foram presos? Foi o Júlio, o Fernando. Nós pensávamos que foi, mas não era avalista. E tu. E eu. Tá. Tá bem. Mas isso tudo é 75, 75, hein? isso. 75. Porque em 64 eu não fui preso. Em 64 eu não fui preso. Eu fui controlado. Na frente da minha casa tinha um barzinho, né, ali. E ali diariamente tinham 2 policiais, permanentemente, até de madrugada, me controlando. Eles queriam pegar o Eloy Martins, que era o secretário político e tinha sido vereador do Partido Comunista. Conheceu o Eloy Martins, eu ouvi falar, né? Eloy Martins era um moreno forte. Do peito. Mas aí vocês não deram sopa, não? Não, mas eu sabia que estava sendo controlado. Mas eu tinha um cara que era tinha sido meu companheiro na Swift, que era da polícia. E ele tinha um jipe à disposição dele. Então ele foi indo destacado para me controlar. E um dia ele me pegou, tá? E me disse, olha, Nora, eu estou te controlando. Mas ele era meu amigo, eu tinha até arranjado emprego para ele lá na Swift. Eu tinha empregado ele na Swift. Eu na Swift eu fui meio. Tive uma... O Eloy teve preso na ilha. Foi preso na ilha com o Araújo. Você conheceu o Eloy aqui, que era do central do PCB, no Carandiru. É o São Paulo. Não, esse é outro. Não, só tinha um Eloy. Esse é o Eloy Guimarães. Não.
o Eloy Martins era um mulato forte. O Eloy Martins. Já era das lutas desde 30 e tantos. Ele é líder sindical. Líder sindical na década de 30. O Eloy era velho já. Um homem muito lúcido. Escondeu o Edmundo. É. Mas eu acho que em São Paulo ele não teve, né? Não, aqui ele escondeu o Esse. Não, e aqui ele teve preso na ilha com vocês. Assim. Teve clandestino em São Paulo. Mas não chegou a ser preso. É, eu acho que não. Bueno, desse episódio que tu está nos contando aqui, com riqueza de detalhes, alguns deles pitorescos, ressalta algumas coisas aqui que. E aí é um ponto nosso aqui. Essa questão da OAB, da reunião permanente do Conselho, da luta para esconder o Júlio, enfim, o que tu quer nos contar? Essa aí é que sabe das coisas. Ela era presidente. É porque eu me lembro que eu não sei o que tu confirma disso, eu tinha um relato do meu pai que era o de que o Justino combinou uma entrega do Júlio na Polícia Federal com o Coronel Solon negociou antes que ele fosse preso. Então, para que ele não fosse preso e humilhado e tal, porque eles sabiam que o Júlio era da direção, tinha, enfim, que teria um especial interesse em humilhá-lo, então que teria havido essa negociação que parece que até o Dom Vicente entrou nessa conversa, para que ele, enfim, para que fizesse a entrega desde que garantissem que respeitariam o Júlio. Essa é uma história que é interessante resgatar, porque mostra o papel do Dr. Justino, foi lembrado hoje de manhã, e que parece que o coronel honrou o trato, que o Júlio não foi judiado. Como não? Claro. Esse episódio hoje à tarde, uma boa tarde a todos, foi muito bem colocado pela doutora Sulamita, porque o doutor Júlio junto com o doutor, aliás, com o cardeal, eles combinaram assim de dar uma incerta nos quartéis e o doutor Justino às vezes ia de madrugada para verificar se havia ou não torturas. Esse fato hoje foi relatado com muita precisão pela doutora Sulamita, esta visita que fazia o presidente Justino Vasconcelos naqueles episódios todos. E em consequência disse que foi evitada depois, eles tiveram receio de continuar com as torturas, principalmente as advogadas. Ah, exatamente. É isso aí. Pessoal, Isso a gente sempre... hoje só para lembrar, o meu pai gostava de tratá-lo por jesuíta, chamava ele de jesuíta. O pai chamava o Justino de jesuíta. Estou precisando de ti, jesuíta. Mas ele era um jesuíta mesmo. Ele era um jesuíta. Agora também transparece aqui no teu depoimento, e vários outros vai aparecer, essa questão das injunções pessoais. Assim. Desde a amizade do presidente da OAB com o cardeal, até a relação do enfermeiro, o Honório, parece que sempre tem um detalhe da relação pessoal que alivia da tortura, ou que avisa, não sei, por isso tu disse que tu teve sorte, sempre tinha uma alegretância no caminho. Sempre tinha alguém. Sempre tinha alguém. O que mais tu quer nos contar aqui? Porque senão nós vamos te ouvir a tarde inteira, nós temos verbo. Eu quero mais uma vez ressaltar o valor desses advogados, né, que atuaram sempre como advogados do partido. E principalmente porque está presente. Né? O Eduardo Guazelli deve ser, não pode ser esquecido jamais. Né? O Eduardo Guazelli é aquela calma dele, aquela lentidão dele, aquela bondade dele. Né? Me emociona falando disso. Com pessoas puras. Existe.
deixa de dizer muita coisa, né? Certamente, nós poderíamos te ouvir a tarde inteira. Mas nós vamos te convidar para tu continuar aqui, de repente. Uma visita que o Carlos de Lacerda fez a Porto Alegre foi uma das coisas que eu não esqueço nunca e que eu acho que foi uma coisa linda que eu fiz. O Lacerda chegou em Porto Alegre e estava lá toda a cavalaria da brigada lá para garantir o Lacerda, porque o Lacerda era queridíssimo, né? Era uma coisa assim maravilhosa, né? E nós pegamos um urubu, tá? Urubu vivo. Sabe dessa? Lembra dessa? E quando o Lacerda chegou, e eu era o personagem, eu com uma caixa de papel. Quando o Lacerda chegou, o aeroporto estava assim, né? Porque ele era muito querido pelo lado dele, né? O Lacerda tinha seguidor dele, era uma coisa forte, né? Era a reação organizada de todo o país, né? E eu soltei o urubu. Foi uma coisa maravilhosa. Lá no aeroporto, na frente do aeroporto. E a cavalaria lá, né? Na hora que ele saiu, ia entrar no carro, ele soltou no compás. Outra vez nós fizemos isso também. Não sei com quem foi um integralista que veio aqui. Nós soltamos uma galinha pintada de verde na Casa Maçom, pela praia. E outra vez, essa é maior ainda, né? Nós fizemos cara que entendia, fizeram as letras de aço, de arame, e botaram lá no Morro da Polícia, botaram esse aço com tocha, botaram gasolina e prenderam fogo e ficou lá. E para nós descer aquele morro depois, coisa horrorosa, foi uma das coisas mais horríveis que eu fiz na minha vida, foi descer aquele morro. Lembra disso? Nós fizemos isso. Só alguma coisa escrita? O Stalin. Stalinista. Toda parte. Tu não te lembra disso? Não. Entendeu? É até bem mais velho. Não, eu não. Nem admito que tenha bem mais velho que eu. Eu acho que o mais velho tem uns cabelos brancos ali, mas tem uns 70 no máximo. 72. 72? Sou dono da igreja. Então é isso, meu amigo. Tá bem, eu agradeço, mas eu quero convidar que continue aqui, porque se o Werner estiver dizendo alguma impropriedade, por exemplo, ou se tu quiser apoiar o que ele está dizendo, não, eu apoio. Para tu... Deixa eu colocar uma coisa do... E o Fera, quer dizer? Tá lá. Cadê o Fera? Tu já conta na mesa, tu passa para a mesa e conta. O Honório era o maior achacador da cidade. Isso é verdade. O maior achacador. E o Henrique era o maior contribuinte. Olha que para tirar 5 pilas desse cara aí era duro, sabe? Era uma peleia tremenda. Eu não tinha, como é que fez? Não, tu tinha sempre, tu dava teu dinheirinho. Se precisava qualquer dinheiro para qualquer coisa, vamos lá falar no Honório. E o Honório ia lá, eu sei que achacava um, achacava o outro, constrangia o outro, tá? E tomou dinheiro do Brossado. Passa pra cá, Mas eu era o Brossaro, o Brito Velho, essa turma do PL, eles tinham muito respeito por mim, porque eu era filho de um grande PL também, né? Meu pai era PL. Era o dono da Gazeta lá em Alegrete, do jornal, jornalista. Mas ele, no fundo, meu pai, sabe o que meu pai era? No fundo, ele era um grande comunista. Porque tudo que era... Era igrejeiro também.
tudo que era pobre lá, daquela gente humilde de Alegrete, sábado iam lá em casa buscar uma cesta, né? E a porta da minha casa em Alegrete nunca foi fechada a chave. Ficava aberta dia e noite. E nunca entrou um ladrão. Isso aí eu tenho orgulho de dizer, apesar do... Era meu pai, né? Mas ele era libertador, né? Mas ele libertador, nós somos libertadores do povo, né? Libertador do povo. Tá bem. Nós Eu sempre me lembro. da libertação do povo brasileiro. O meu pai contava que no tempo de política estudantil dele, era a década de 40, como é que ele dizia assim? Como é que ele dizia? O Walter Greff era um dos... Walter Greff? Walter dizia assim, foi nos anos de 38 que conheci os caminhos do partido. Eram assim, os caminhos do partido. O meu pai, o pai da Marília, e o Renan Falcão de Azevedo, conheceram os caminhos do partido pela mão do Décio Freitas, que era chefe da célula universitária do Partido Comunista na década de 40. E daí eles tinham, então era o fim do Estado Novo, a luta contra a ditadura do Getúlio e para o Brasil entrar na guerra. Então, sabe qual era a frente que eles tinham? O pai da turma de 48, o Brossara de 47. Então eles tinham uma frente, o DENO PL comunista. Essa era a frente. O movimento estudantil era o DENO PL comunista, ou seja, era tudo contra o PTB. Isso, o Estado Novo. O adversário da polícia estudantil era o Brizola. Então era o DENO PL comunista. Então essa ligação umbilical aí entre o Partido Libertador e os comunistas houve um momento de... Claro que depois, na década de 50, a coisa mudou de figura. Bueno, eu quero que registrar o agradecimento das lembranças aqui que o Honório nos trouxe. Ele continua aqui conosco para fazer fique completamente à vontade. E eu gostaria então de passar a palavra para o Werner Becker, conhecido advogado desta paróquia também, e gostaria de te deixar, Werner, bem à vontade, primeiro para tu falar o que tu bem entenderes, com a conhecida verve, e depois eu tenho umas perguntinhas para te fazer, se tu não tomar mal como indiscrição para tu responder. Sobre a minha verve, eu quero dizer que como alemão eu sou muito agridoce, né? Pode parecer agridoce, muito amargo, desculpa, se eu parecer alguma amargura. Mas antes de começar, eu quero fazer um convite. Muito sincero, amanhã, em todas as capitais do país, está programada uma marcha da família, de Deus e da propriedade, etc. E eu quero fazer esse convite não para a presença, eu quero convite para a atenção de vocês. Porque eu estou me lembrando que há 50 e poucos anos atrás, eu conversando no Largo dos Medeiros, era 63, fim, e se falava Aí um levantou, olha, cuidado dos militares, não sei o quê. Disse, não, a democracia está consolidada, isso não existe mais perigo, não sei o quê, isso era de antigamente e tal. 3 ou 4 meses depois a gente viu como estava consolidada a democracia. Então quero chamar a atenção que as forças fascistas, totalitárias, estão sempre alertas e o perigo não terminou. Por isso eu peço muita atenção para as celebrações que amanhã vão celebrar e outras periféricas. Acho que é oportuno fazer essa advertência. Mas o professor, eu sempre tive as ordens do teu pai e continuo as ordens desses nobres do direito. Não, o Werner Bueno, o Werner teve uma atuação muito destacada, eram poucos advogados que atuavam na Justiça Militar Federal aqui, em Porto Alegre, mas não só em Porto Alegre, tu atuaste também no interior, né? Interior.
São Paulo. Isso. O Eloá, não, mas tenho a honra de ter sido advogado tinha 30 e pouco do Percy Abreu Lima. É uma medalha, né? Um dos maiores. Não, mas acontece que sobraram, infelizmente, poucos. O Werner e a Aneni, que está viajando, talvez chegue a ter, porque era colega do escritório do meu pai, são, ao que eu saiba, os poucos sobreviventes dos advogados que, não quer dizer que não tenha gente que tenha defendido 1, 2, 3 clientes, mas que rotineiramente, ou que defenderam várias dezenas de réus perante as auditorias militares e os órgãos da repressão política. Além do pai que já faleceu, também uma pessoa que é bom lembrar, que eu acho que até o Werner pode nos registrar aqui, o doutor Luiz Lopes Dariano, que era advogado de ofício, é meu colega, né? Defensor público, né? Advogado de ofício, e que esse homem é um homem que a gente precisa registrar, porque é o que eu referi aqui um pouco, Pepe. Essa Justiça Militar Federal existia para o julgamento dos crimes militares próprios, como estão definidos no Código Penal Militar. Ou seja, esses crimes, o soldado não rouba essa e tinha essa estrutura, e caiu no colo deles isso. Então, por exemplo, este homem, que era advogado, o regime dele era que nem o meu concurso lá permitia advogar, exercia a sua advocacia, defendia os soldados, os sargentos, etc. De repente cai no colo dele a defesa de dezenas de réus que o pai não defendia, que o Werner não defendia, que se declaravam sem condições de constituir advogado, e ele exerceu bravamente a defesa de dezenas dessas pessoas. E era um homem que não era um homem de esquerda, não era... Não. Mais ainda porque é importante registrar ele defendia muito. Pelo seguinte, eu e o Eloá, a gente era meio ambivalente, porque além de advogado, a gente evidentemente, por população, a gente fazia política também. A gente fazia política. E tinha alguns casos assim, onde a atividade nossa política podia estar relacionada com processos militares e tal. Então a gente daria, não é, isso aí é contigo, porque senão vamos nós acabar na cadeia se começar a mexer muito e tal. E o Dariano assumia perfeitamente. Mas tem um outro registro da auditoria muito importante, que eu acho uma homenagem. Logo que passou a competência para a Justiça Militar, o auditor militar aqui de Porto Alegre era o Dr. Lauro Schultz. Ele foi o primeiro posto. Sim. Ao mesmo tempo que passaram a auditoria, 2 meses depois eles caçaram o Lauro Schultz. Porque o general Justino Alves Bastos, que era o comandante do 3º Exército, ligou. Lauro Schultz era uma figura muito interessante. Ligou para ele e ele fez questão de fazer isso na frente de todo mundo. Atendeu o telefone e o Justino Alves Bastos queria saber como é que estavam alguns processos. Aí ele perguntou o seguinte: general, o senhor é bacharel, é advogado? Eu não sei a resposta, eu só sei que ele disse o seguinte: outorgue procuração se o senhor tiver algum interesse para algum advogado militante. E aí ele nos contou, disse, não, para ele, se ele quiser ver algum processo, peticionar aqui, que ele teve a procuração para o advogado militante. Não durou um mês e foi caçado. Grande figura do Lauro Schultz. Pois é, tinha um funcionamento bem interessante porque daí eu vou insistir um pouquinho nisso, até porque é um fato pouco conhecido. Nessa falta de estrutura da justiça militar. Se eu estiver errado, tu me corrige. Por exemplo, houve um momento em que não tinha auditor. Auditor é como se chama na justiça militar, chamava o promotor, o Ministério Público Militar. Então... Uma correção técnica. O auditor era o militar. O juiz auditar. Era promotor mesmo, promotor. Tá, isso. Tinha promotor. Isso, tinha o juiz auditor e tinha os outros militares, que era tipo um júri. Eram 4 militares, um coronel
Se fosse um conselho permanente, se fosse um provisório, não precisava ser coronel. Isso. Eram convocados temporariamente. Quem conduzia o processo? Um coronel era o presidente, o auditor era civil, conduzia o processo tecnicamente e 3 oficiais. Por sinal, quando eu posso contar uma história que eu acho bem interessante para ver como era. Uma vez eu levantei incompetência. A incompetência daquele juízo que eu dizia que a competência de Santa Maria de São Paulo, não me lembro. O coronel que usava óculos escuros, que era discutível da burrice, entende deles. E o coronel Testavilho e disse assim: incompetente, eu não vim aqui para aí eu explicar a palavra. Teve que explicar o que era incompetência, como é que era. E ele aceitou e meio que balançava a cabeça. Isso é sacanagem civil. Garanto que é sacanagem. Incompetente. Acione em matéria. Eu acho que era insuficiente. Mas eu ia dizer isso, eu sei que faltava promotor, e aí se formou em direito um sargento, que era o Araújo. Estou lembrado disso? Me lembro. Então aquele sargento, como se formou bacharel em direito, ele era promotor ad hoc, né? Funcionava como promotor. Me lembro que muito acordo fazia com ele, né? Porque ele não estava muito interessado. Não, o Araújo não estava nem no outro. Ele atuou no meu processo. O Araújo? Não. O Araújo era um sargento, se formou em direito, ficava ad hoc, porque não tinha promotor. E aí voltavam as injunções pessoais dessas coisas. Mas é aí que uma coisa muito interessante que tem que ressaltar. E até fazer é que foi muito positivo, somando e diminuindo a outorga da competência para a justiça militar. Em primeiro lugar, porque o extrato de classe da justiça militar era um extrato de classe média. E, fundamentalmente, o seguinte: eles tinham a competência fática de absolver ou de condenar. E eles podiam condenar e absolver sem dar satisfação para ninguém. Então, esses delitos menores, panfletagem, reunião e tudo, aí a tendência até era absolvição. Porque logo que estourou a Revolução, antes da competência da justiça militar, a competência era da justiça togada. E era um horror, a covardia imperava. Não absolviam ninguém. O que a todo momento se declaravam incompetentes. Declaravam-se incompetentes e sorteavam alguém para condenar e botar na cadeia. Esse registro eu quero fazer. A justiça do Rio Grande do Sul foi absolutamente covarde de 64 a 67 até o fim de auditoria. Ainda bem que veio a auditoria militar. Onde os militares, não estou fazendo elogio, né? Mas tinham mais coragem, se explica, porque não sabe explicar para ninguém. Para absolver ou reduzir a pena. Ainda bem que houve justiça militar. Defensor da justiça militar. Sim. Não estou defendendo. É verdade. É verdade. Olha. Não, é verdade. Uma vez. Uma vez se declarava tão competente que ela foi tão relado. Esse é um fato encantador. Ela conhece a história. Encantador porque foi conhecido por todos os advogados e as pessoas aqui do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. Pelo AI-5 de 68, de dezembro de 68, que durou já mas o 68 também foi o que suspendeu todo o habeas corpus mais sério,
ficou aquela dúvida qual é a competência e a não competência. E o nosso estimado Werner, com aquela sua sabedoria e com a sua estratégia, disse, bom, eu vou então lá no comando do Terceiro Exército. Vou impetrar um mandado de segurança, porque como ele relatou, aliás, um habeas, porque como ele relatou, a Justiça Comum já não tinha coragem extraordinária. Chegou lá, isso que foi relatado, que eu tenho conhecimento. Chegou lá e apresentou. Foi toda a história, mas essa história assim, foi assim, um marco no encaminhamento da liberdade. Há pouca liberdade, mas foi uma luz, um caminho. Chegando lá, se apresentou com a petição de habeas e apresentou para o comando, foi direto no comando do Terceiro Exército. Aí ele não entendia o que é habeas, pouco sabia o que era isso, olhou, perguntou, e aí depois, mas afinal, como é que eu faço? É muito simples, é só pôr defino. A história ocorreu e quando ponto aumenta um ponto e tal, e toca aqui e tal. A história fundamental é o seguinte, eles se davam todos por incompetência, jogados. Pô, mas só que tem que ser competente. Aí eu peguei o adicional número 1, que dizia o seguinte, que os poderes se legitimavam pela Revolução, né? Os poderes se legitimavam pela Revolução e não os poderes legitimavam o judiciário aos contentes, o legislativo das leis. Se legitimaram, onde é que está a origem do poder judiciário? Está no adicional número 5. Quem que representa o adicional número 1? Quem que representa o ato? O comandante do Terceiro Exército. Então eu fiz um habeas corpus dirigido para ele. E ele deferiu. Você tem que registrar para a Justiça Gaúcha, que o habeas corpus aqui se diziam por incompetente. Não, ele deferiu, fez um ofício, eu peguei o ofício e fui lá no delegado da DOPS. Aí o delegado da DOPS chegou e disse, eram 6 réus meus que tinham sido acusados de botar uma bomba na Previdência. Não sei se alguém se lembra, uma bomba lá dentro da Previdência. Bom, entreguei lá pro delegado, olhou e disse, não, mas o comandante do Terceiro Exército é incompetente para dar essa ordem. Digo, eu estou aqui de boy, né? Eu vim aqui. No escritório. Eu cheguei no escritório, estavam 6 clientes meus lá. Chegaram primeiro por show. Bom, sabe que, para completar essa... Eu estive conversando com o Werner antes, quando o convidei para vir aqui, e exatamente tive a oportunidade de dizer para ele, exatamente essa era a impressão empírica que o meu pai tinha, que o índice de absolvição, de sucesso, nem sempre é absolvição, como nós sabemos, mas o índice de sucesso, inclusive de absolvição, passou a ser muito maior quando foi para a Justiça Militar. E a intuição do pai era exatamente essa, esses militares aí, tirando alguns casos mais complicados, que nós sabemos quais foram, que alguns dos réus estão inclusive aqui hoje, que eu não me permito lembrar, alguns casos assim mais pesados, né, Paulo? Tirando esse em que havia interesse, em que o sistema se sentia ofendido, a grande maioria dos casos era o crime que foi mais objeto, se eu não me engano, podem os estudiosos me desmentir, é a tentativa de organização ou de reorganização de partido ou organização subversiva, não sei o quê. Que era isso, era o crime do Honório o tempo inteiro. Dos 90 anos do Honório, tem 120 de tentativa de organização do movimento. Então esse era o grande delito, ou panfletagem. E eles aí, desculpa, aí o Gorbachev consumou o delito. Então eles tinham essa tranquilidade de poder absolver disso, que o juiz comum não tinha, porque tinha medo, aliás, um medo fundado também, porque houve gente que resistiu, promotores, juízes que foram caçados, que foram pela sua coragem. Né? Medo todo o país tinha, né? Inclusive o Vinícius de Moraes vai para muita. Eu sei que eu também tinha medo.
Mas eu não fui covarde. É a ama diferença. Claro que medo a gente tinha. O ter medo não dá o direito de ser covarde. Só um pouquinho, Paulo. É que Tá, isso, é uma pergunta tem a pra ver ele. com essa pergunta, eu fizer assim. Como eu fui preso, né? Meu advogado era o Dr. Guadé. E lá, uma das ocasiões, já na fase final da tortura e tal, a gente ficava na famosa sala do banco de espera, e eles policiais ficavam ali conversando, saíam algumas coisas. E o relato dos policiais, em relação ao Dr. Eduardo Azelli, ele foi convidado a ir ao DOPS, foi levado na sala chamada Fossa, onde nós éramos torturados. A minha impressão é que ela era 2x2, depois parece que era um pouquinho maior, mas era ali que estava o choque elétrico, pauleiro e tudo mais. E que o Dr. Azelli foi colocado, então, na cadeira, foi explicado para ele todos os tipos de tortura e dito para ele, se continuar defendendo, vai ser tortura por você. Vai sofrer a tortura. Ele não disse nada, assim como ele entrou, ele saiu e continuou atuando. Quando eu perguntei para ele no escritório, ele disse assim, essas coisas não se falam. Eu sou advogado. Então eu nunca gostaria de saber assim, as ameaças sobre os advogados, o Dr. Guadé, relatado pelo próprio policial, se estenderam a todos os demais advogados, isso é interessante para a gente ver como é que eram os limites, né? Eu tomei conhecimento de um relatório do delegado da DOPS, onde dizia que eu era o agente jurídico das organizações que estavam nominalmente. Mas tu recebeste alguma ameaça pessoal, direta? Não. E chá de banco? Não. Ah, bom, chá de banco, a gente entrava na DOPS às 2 da tarde, não estava preso solto, isso aí é sério. Eu não sabia se estava preso, estava solto. Tu tinha colega de escritório na época com quem tu trabalhava? Eu estava com o Ibsen e o Dr. Eno Dias de Castro. Tá, e vocês tinham algum esquema, por exemplo, quando tu ia pro DOPS, tu deixava eles de sobreaviso, eles sabiam que tu estava lá? Estava implícito, né? Estava implícito, se a gente não voltasse, não precisasse. Claro que a gente sabe. É difícil. A gente hoje num clima completamente diferente, não se devia ser, mas não me era tão óbvio. Eu te pergunto porque era tão óbvio que se às 5h30 da tarde a gente não voltava, a gente ligava na Rússia. Eu era solteiro, né? Depois de 5h30 eu saía namorando, eu tô solto. Eu tô solto, eu estava implícito. Não, porque o pai tinha essa combinação, pai. Sim, eu acho que havia. Quando ia um, o outro não ia. O outro, tudo, sempre um tinha que estar na retaguarda. E houve um episódio que os dois tiveram que ir, ficou perigoso. Eu fazia, nesse primeiro escritório, eu fazia minha ponta de lança, então eles faziam retaguarda. E me lembra, Sim, a pergunta, boa pergunta da Silvia. O Werner, foi ele mesmo preso, mas não foi exatamente pelo exercício da advocacia, mas ele fica convidado a contar da sua prisão. Fica liberado para contar. A Rejana, minha mulher, a Rejana, minha mulher, ela sempre tem uma queixa de mim. Não, eu fiquei sabendo das coisas porque me contaram e tal. Dá licença, eu sou casada há 18 anos com o Werner. Eu sei inúmeras histórias do Werner. Essa mesmo do habeas corpus foi o atual governador Tarso Genro, como consultório médico, numa antessala que me contou. A prisão do Werner foi o ex-ministro Luiz Carlos Madeira que me contou. Todo mundo que eu conheço me conta uma história do Werner, exceto o Werner. O Werner nunca me contou uma história dele. E que tem algumas histórias. Hoje ele contou aqui, hoje ele contou. Eu digo para ele que essa história não pertence só a ele. Essa história são histórias... Não, mas ela é suspeita. Mas essa história do habeas corpus pertence à própria ordem. Tá? Não é só ele, ele é um homem que lê história todos os dias e eu acho que ele está sonegando essa história. Eu quero que ele escreva, ele não conta. Tinha uma queixa, não fica lá. Uma queixa. Ia sair de graça. Tá vendo?